Oi, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre uma outra representação de uma tabela verdade, tá? Que vai simplificar bastante a nossa vida, tá? Especialmente quando a gente estiver querendo simplificar expressões lógicas. Então, para isso, vamos trabalhar sobre uma tabela verdade simples, tá? Vou colocar aqui de duas variáveis apenas, em que eu tenho o seguinte. Eu tenho essas entradas aqui possíveis, tá? E eu vou colocar a tabela verdade igual a esse aqui, tá? Vocês sabem que para eu extrair a expressão lógica a partir de uma tabela verdade, eu posso usar dois métodos, ou minitermo ou maxitermo, tá? Nesses casos aqui, eu vou estar utilizando o minitermo, que a gente vai estar trabalhando depois na representação baseada lá em minitermo também, tá? Então, essa expressão lógica, ela é dada por quem? Pensando na técnica lá de minitermos. Pelos minitermos, pela soma de minitermos para os quais a saída vale 1. Tá? Lembrando, para cada linha da minha tabela, eu tenho um minitermo associado. E esse minitermo ela é dado pelo quê? Pela end, né, das minhas entradas. Né? Aonde é 0, entra como barrado. Aonde é 1, ele entra como a variável normal, sem ser barrado. Tá? Então, esse cara aqui, por exemplo, seria A barra B barra. Esse cara aqui, ó, seria o meu A barra B. Esse aqui seria o AB barra. Esse aqui seria o AB. Então, isso aí a gente viu em vídeos anteriores, né? E essa aqui seria igual a soma dos minitermos para os quais a saída vale 1. Ou seja, A barra B barra ou A barra B. Se eu quiser simplificar isso aqui, ó, eu posso trabalhar com a minha álgebra. Trabalhar lá minha álgebra booleana, com as regras, com as identidades, com as propriedades que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Então, tem uma forma bem simples de fazer isso aqui, seria, coloca o que é comum aí em evidência, né? Depois, verifica, né, que identidade eu consigo aplicar para realizar uma simplificação. Aqui, claramente, vocês já devem estar observando que isso aqui é igual a 1, né? E que o meu S é igual a barra. Aí vem, o que aconteceu aqui, basicamente? Ora, no momento que eu identifiquei dois minitermos aqui, olha, dois minitermos, em que de um para o outro apenas uma variável foi alterada, então o A barra é igual, mas apenas o B foi alterado, um tem um B barra e o outro tem um B. Essa variável que foi alterada, ó, causou isso aqui, né? Ou seja, se transformou em 1. Ela desapareceu da minha expressão, ela foi simplificada. Tá certo? Se você pensar em outros pontos aqui do meu circuito, por exemplo, se você fosse somar esses dois minitermos, ó, você vai observar o quê? A em evidência, que é o comum, e vai sobrar quem? B barra ou B. Opa, o B. Que novamente, ó, desaparece. Então, toda vez que eu tiver minitermos em que apenas uma das variáveis ela difere entre os dois minitermos, né? Essa variável que diferiu ela desaparece porque vai acontecer essa propriedade aqui, ó. Eu estou colocando uma seta, tá? E aí isso começa a nos trazer algumas ideias, alguns insights. Por quê? Veja, todo circuito combinacional que você quiser trabalhar, você pode representar ele através de uma tabela verdade. Né? Você sabe que é um dos tipos de representação que eu tenho. E toda tabela verdade, eu consigo expressar aquele comportamento a partir, nesse caso aqui, de uma soma de produtos, de uma soma de minitermos. Certo? Baseado nisso aí agora, eu tenho a mais o quê? Que se esses minitermos que estão na minha soma, né, tiver apenas uma variável ali que é alterada, eu consigo simplificá-la. Essa variável ela vai desaparecer. Então, eu posso começar a pensar nisso de uma forma mais estruturada, uma representação alternativa, de forma que me permita, tá, realizar essa simplificação sem precisar escorrer ou trabalhar com as regras lá da álgebra de Boole. Eu posso tentar me ater apenas a essa regrinha aqui, e de forma gráfica ainda. Então, vai acelerar bastante o meu trabalho, né? Foi assim que surgiu uma representação alternativa da minha tabela, que se chama mapas de Veitch-Carnot, tá?
E aí vai ser o assunto da nossa aula, tá? Então veja, o que seria esse mapa então? É uma outra forma de representar a minha tabela verdade, da minha informação que está na tabela verdade, tá? E nesse caso, o que vai acontecer é que cada linha da minha tabela verdade, ela vai estar associada a uma célula desse mapa. Como mapa, pense em um mapa 2D a princípio, tá certo? Então pensa, um mapa 2D, eu vou ter vários quadradinhos lá, e cada linha da minha tabela é associada a uma dessas células, né? E aí o mapa de Carnot, ele vai ser composto por quantas células? 2 elevado a n células. N porque é a quantidade de bits, né? Considerando que N é a quantidade de bits. Então, por exemplo, se eu estou considerando 2 bits, né? Isso aqui me resulta em 4 células. Que é exatamente uma tabela verdade de 4 linhas. Que é o que eu tenho, né? 2 bits seria AB, por exemplo. É o que eu tive lá no exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Tá certo? Então, se eu tenho 3 bits, seria 2 ao cubo, né? Até colocar aqui, né? Isso aqui seria 2 ao quadrado, né? Que é igual a 4, tá? Então, 2 ao cubo seria 8 células, que é exatamente a quantidade de linhas que eu tenho numa tabela com 3 entradas e assim por diante. Tá certo? E o que eu vou fazer aqui no mapa de Carnot é o quê? É tentar fazer com que as células que estão vizinhas uma da outra, né? Os minitermos associados a elas difiram de apenas uma variável. Se eu fizer isso, eu vou conseguir identificar exatamente quais minitermos eu vou conseguir realizar uma simplificação lógica. E vou saber exatamente qual simplificação lógica vai acontecer, tá? Considerando aqui no mapa de Carnot, eu coloco como vizinhança apenas o que acontece na horizontal ou na vertical. Jamais considero vizinhança na diagonal, tá? Então vamos lá pensar aí um pouco mais sobre essa parte de mapas de Carnot. Então vejam, obviamente o mapa de Carnot está diretamente associado à quantidade de variáveis que eu quero trabalhar. Então vamos começar aqui, nesse vídeo eu acho que dá tempo de abordar de uma variável e de duas variáveis, tá? O mapa de Carnot para uma variável, ele pode ser desenhado, é uma das formas, tá? Da seguinte forma. A e a barra. São as duas opções possíveis, né? Eu só tenho uma variável, ou A recebe 0, ou A recebe 1, né? Então, ou vou ter o A, ou a barra, tá? E como é que eu faço para preencher esse carinha aqui? Ora, se eu estou avaliando se é uma representação alternativa de uma tabela verdade com apenas uma variável, é uma representação alternativa para uma tabela verdade nesse formato, certo? Mas lembrem, isso aqui está associado ao minitermo a barra, isso aqui está associado ao minitermo A, certo? Então, o que você tiver aqui, vamos chamar isso aqui de M0, para dizer que é o valor lá do meu minitermo 0, tá? Ou melhor, vamos colocar aqui, tá? Isso aqui é M1. Ou melhor, vou mudar isso aqui para não gerar confusão, que o M depois a gente vai associar isso a minitermo, tá? Mas vamos chamar o seguinte, isso aqui eu vou chamar de S0, isso aqui de S1. Pronto, melhor, tá? Então vejam, como é que eu preencho esse mapa? O que está em S0, eu vou colocar aqui. O que está em S1, aqui, ou melhor, o que está numa barra, né? Eu coloco aqui. O que está aqui no A, eu coloco aqui, o meu S1. Então, se o S0 é 0, esse 0 ele vem para essa posição aqui, tá? Que está associada ao A barra. Se o S1 é 1, ele vem para cá, que é associado ao meu A. Tranquilo? Então, está diretamente associado a esses minitermos aqui, Esse cara com esse e esse cara com esse. Vai ser assim que a gente vai estar preenchendo. Tá joia? Então, vejam. A gente está vendo, então, que esse carinha aqui, ele representa exatamente o que tem na minha tabela verdade, né? O A barra representa a linha 0 e o A representa a linha 1. Tranquilo? Então, eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai tentar trabalhar por vários e vários mapas de Carnot, de forma que a gente verifique as especificidades, né, de se trabalhar com essas diferentes representações.